que vai os outros vão entrando aos poucos. Hay que apretar. Bien, buenas tardes. Muito bem, boa tarde a todos. Nesta quinta parte do tutorial, que é minha responsabilidade, eu vou dar os conceitos mais leves, mais light. Depois vem aqueles que sabem realmente. Primeiro esclarecimento, talvez alguns me conheçam na comunidade, normalmente eu tenho duas funções. Às vezes eu estou no lado dos XPs, outros me conhecem porque eu trabalho num operador médio na Argentina. Nos dois lugares eu sou bastante fanático do peering. E eu esclareço isso porque eu vou ser o mais objetivo possível, mas realmente eu sou fanático defensor do peering. Vamos começar então com o conteúdo. Primeiro, vou me permitir fazer uma pequena viagem ao passado para colocar em contexto aqui a história, comparando com o presente. Vamos falar sobre os esquemas básicos de conexão, transit e peering, para depois falar um pouco sobre custos, conceitualmente. Depois vamos falar dos XPs e o papel que tem no ecossistema do peering. Depois alguns aspectos que acho que de alguma maneira podem ser considerados colaterais. Apesar disso, tem a ver servem para desmistificar o mundo teórico que apresentaremos no resto dos slides. Quanto a transit, quanto a peering, porque nada é assim tão puro na vida. E depois algumas conclusões. Se fizéssemos uma viagem ao passado, eu gostaria muito de ter 25 anos menos, 9 de outubro de 2025, e fôssemos para o 9 de outubro do ano 2000. As imagens que podem aparecer aqui não são obra minha, são criações do Gemini. Então, nós nos encontraríamos com uma internet bem diferente da que temos hoje, em termos de topologia. Uma diferença marcada, um esquema estratificado em tiers, do tier 1 ao tier 3, baseado fundamentalmente em questões de cobertura. Os que tinham cobertura mais global, e falando global, usando global como uma palavra entre aspas, porque ninguém podia ter cobertura totalmente global. A tendência era ter mais conexões de peering. Daqui a pouco vamos explicar bem o que é peering e transit. É difícil que nesta comunidade não haja gente que não saiba com clareza o que significa isso. Para ser totalmente global, ninguém é totalmente global, nós procurávamos outros pares razoavelmente globais. Então, começamos a encontrar a conveniência de fazer interconexões entre todos para ter uma cobertura realmente global. E esse acordo não era um acordo caro, era um acordo de conveniência, na verdade. Nós nos conectávamos e dávamos ao mundo uma aparência de cobertura global entre nós, e isso era feito através de acordos de peering. Por isso, a correlação entre a cobertura e a quantidade de acordos de peering. Isso levado a outro extremo, o ISP, que era o local, ou seja, para além de possíveis interconexões verticais, ele encontrava com um esquema principalmente de trânsito. Não era completamente puro, mas havia uma correlação. Este gráfico, que é um gráfico velho, aí vocês têm a fonte,
E mostra uma arquitetura bem simplificada aqui, onde dá para ver bem os extratos. Por exemplo, eu gostaria de usar este gráfico para algumas coisas. Aqui temos as linhas pontilhadas vermelhas que simbolizam os possíveis acordos de peering, desenhados neste caso exclusivamente nos Tier 1. Por outro lado, os content providers, que de propósito não estão aparecendo as palavras que hoje circulam muito, que são a redistribuição de conteúdo, estavam normalmente conectados diretamente a operadores de mais nível, com menos chance de que isso acontecesse no ISP, que levava ao cliente final com acordos de trânsito, que são as linhas azuis que aparecem em todos os lugares. Aqui falta uma figura dos IXPs, não é que não existissem no ano 2000, de fato o Cabazzi fundou seu primeiro IXP no ano 98. Na verdade, naquela época não abundavam, não eram muito abundantes. Pensemos hoje em termos de IXPs, na região temos mais de 100 pontos de troca de tráfego, 110, 120, eu não lembro o que diziam as últimas estatísticas. Mas, além disso, a maior parte está concentrada em projetos de XR. Temos mais de 100 pontos onde conectar-nos. Não sei quantos havia no ano 2000, mas agora a Cabazzi tem 27. Então, não são importantes nesta figura. Se voltássemos ao presente, vejam como Gemini é tão caprichoso. Eu queria que fosse da cor laranja como o primeiro slide, mas não me deixou. Se voltássemos ao presente, teríamos conceitualmente uma coisa como esta. O acordo de peering é uma coisa comum. Já não é o poder de uns poucos, ou principalmente aplicado aos grandes. É algo que todo mundo pode ter. Então, eu não pude modificar o gráfico, que já era uma imagem, para colocar os IXPs aí no meio. Eu não pude fazer isso, mas deixem-me fazer alguns comentários sobre que coisas mudaram. Em primeiro lugar, estão os IXPs que não se veem. Depois vamos contar para vocês como intervieram. Temos os acordos de peering por todos os lugares. Além disso, não sei se vê claramente, mas eu assinalo onde está a nuvenzinha que diz Content Providers, provedores de conteúdo, aparecendo o conceito de CDN. Esses provedores não estão conectados com os grandes, mas estão conectados com os pequenos. Eu tentei, não consegui fazer um gráfico que representasse um pouco mais o que eu vejo como topologia atual. Mas, na verdade, não quero dizer que ficou muito ruim, muito feio, mas ficou bem feio. Então, eu respeitei as cores dos que estavam no gráfico anterior. Esse verde meio azulado que aparece aí. E os novos. Bom, menos o CDN de baixo, que escapou um pouco, estão esses aí dentro Bom, eu tenho uma memória da Akamai do ano 2003, alguma coisa assim. Se não for 2003, será 2005, mais ou menos. Hoje é significativa a questão dos CDNs. Vendo então, voltando aos CDNs, no evento de maio de 2010 em Curaçao, eu ouvi pela primeira vez José Miguel Guzmán. Se alguém tem cabelo branco como eu e lembra, me lembro da primeira vez que eu ouvi falar da CDN do Google. Foi a primeira vez. Isso que hoje parece tão difundido não faz tantos anos. No ano 2000 não tinha essa difusão, mesmo com a presença de Akamai. A mesma coisa que eu falei sobre a presença de XPs, hoje temos centenas disponíveis na região. Embora com esses atores
seja difícil ver no gráfico, deixem-me destacar alguns conceitos. Primeiro, as linhas vermelhas pontilhadas, muitos acordos de peering, mas com formatos que já não são tão homogêneos como a topologia apresentada no primeiro slide. Aqui já há uma heterogeneidade que se resolve caso a caso. Podemos encontrar ISPs que têm situada uma CDN nas suas próprias instalações, ou um IXP que tem essa CDN localizada nas suas instalações, ou que os IXPs reunidos com o nível de tráfego que ocorre vão atrás de uma CDN. Essa homogeneidade que se via no gráfico no início já não aparece com tanta clareza. Temos diferentes tipos de CDN, os provedores de conteúdo, que têm suas próprias CDNs que também atendem a múltiplos provedores de conteúdo, como a Akamai, Cloudflare e outros. Então, é difícil poder representar assim muito bem, talvez pela minha falta de criatividade, mas temos muito peering com outros atores que vieram dar essa possibilidade com uma estrutura melhor. Embora existam os Tier 1, pelo menos os velhos continuamos usando essa categoria, eu preferi chamá-los de Transit Providers, provedores de trânsito. No meu fanatismo por achatar a arquitetura da internet através do peering. Então, o que mudou para que isso acontecesse? Embora a ordem... Poderíamos pensar que houvesse uma relação de causa e efeito. Não necessariamente é assim. Essas flechas e a ordem que eu vou apresentar. Bom, eu coloquei flechinhas, mas não há uma relação causal, causa e efeito em tudo. Bom, podemos dizer que está cheio de IXPs hoje. Então, há uma possibilidade de fazer uma coisa que antes não era tão fácil, como fazer o peering com um ou muitos. Agora sim, existe de forma massiva. Então, existiam os IXPs no ano 2000? Sim. Eram muitos? Não. Por outro lado, outro fenômeno que se produz é a concentração dos provedores de conteúdo. Antes estava muito mais atomizado o conteúdo que nós íamos consumir. Provavelmente página web por tudo quanto é lugar, mas hoje temos poucos provedores de conteúdo. Se tivéssemos fazer uma lista aqui, poderíamos contar, e eu não diria que bastam com os dedos de uma mão, mas talvez duas mãos. Eu não sei se eu estou tão longe disso. Vamos assumir que cobrimos 70% a 80% do tráfego que vai circulando pela internet. Essa concentração de provedores de conteúdo nos leva a que alguns deles criem suas próprias CDNs, coisa que, novamente, não é uma novidade para esta comunidade. Provavelmente, grande quantidade das reuniões que estão sendo feitas nos corredores, nos sofás lá fora, ou que no evento de maio está o LAC Peering Forum. Outra coisa que não podemos nos esquecer é a quantidade de ISPs que apareceram. Há muitos mais ISPs também. Por razões alheias a isso, eu me lembro de ter visto o padrão do LACNIC numa votação do ano 2016 ou 2017. Eram 5.000 membros. Éramos já mais de 12.000. No ano passado éramos mais de 12.000. Então todo mundo as pessoas podem dizer, nem todos são ISPs, é verdade, mas há um crescimento muito forte na maioria dos nossos países. Acho que outro elemento que não podemos deixar de lado é a disponibilidade da infraestrutura. Talvez devesse ter posto a disponibilidade da infraestrutura e a disposição da tecnologia. A fibra ótica de 5 anos atrás não é a mesma coisa em termos de disponibilidade e custo, né? No acesso à tecnologia CD, WM, as velocidades disponíveis. Acho que há anos falávamos
em termos de gigas para as interconexões. E hoje a ONT de uma rede de PON, como tem na minha casa, tem uma porta de 1 giga. A infraestrutura, então, na verdade, evoluiu, construímos mais, está mais disponível. Entre aspas, ficou mais fácil fazer as coisas do que fazíamos há 25 anos atrás. Como consequência, temos um esquema mais plano, mais democrático. Eu digo assim porque eu acho que o peering é uma forma de democratizar as conexões da internet. O que era privilégio de poucos passou a ser quase, entre aspas, o direito da maioria. Ainda bem que eu esclareci que eu era fanático do peering. Vamos então aos diferentes esquemas de conexão, sem entrar em detalhes. O que eu quero fazer aqui é talvez a parte mais soft, que tem a ver com conveniências e custos, com aspectos mais comerciais. Não pretendo ensinar nada a vocês sobre peering, muito menos a essa comunidade. No caso, o peering de trânsito. Trânsito. Temos alguns polegares para cima. Quando analisamos com uma única interconexão, tem um asterisco aí, porque talvez alguns digam, não, em termos de qualidade, redundância, eu preciso disso, daquilo. Com uma só interconexão, eu posso chegar ao mundo da internet. Essa é uma boa notícia. Para alguém que começa, que é pequeno, é uma forma certa de fazê-lo. Também acho que pode haver esquemas de custos, mas o trânsito em geral funciona com custos variáveis, variabilizados. Então, falamos sobre percentil 95, por exemplo. Então, esses representam os polegares para cima. Toda moeda tem duas faces, então, aqui, as partes negativas. O fato de ter só transit, em primeiro lugar, e transportando-me de novo para o passado, quando a relação é muito assimétrica, há uma das duas partes que exerce o poder. E eu tive que ser testemunha quando o peering era pouco, como os custos, porque os custos de trânsito eram altos, não eram centavos como é hoje, eram dezenas. E eram acima de $100 esses custos. Basicamente, isso acontecia por um esquema de assimetria. Por outro lado, talvez isso se aplique um pouco ao passado. A realidade é que qualquer acesso a qualquer conteúdo exigia múltiplos saltos. Hoje podemos dizer que o provedor de trânsito me dá acesso a CDNs, etc. Portanto, isso se aplica um pouco menos. É verdade. De qualquer maneira, como sou defensor do peering, vou aos polegares para cima do peering. Se eu tenho um acesso de peering com alguém, eu estou acessando diretamente. Por mais que o trânsito me dê mais direto do que antes, eu prefiro acessar diretamente, pelo menos se eu puder, se eu acho que é conveniente em termos econômicos. Também entendemos o que é um acordo de peering. As duas partes têm que estar de acordo em trocar tráfego. Depois veremos os custos. Alguma vez eu li que o acordo do peering era como o noivado, as duas partes se escolhem. A diferença é que o acordo de peering não é monógamo, então se você quiser ter muitos acordos de peering, não fica mal visto. Então, mas é uma escolha entre as duas partes. Por esta simetria, porque os dois se reconhecem, mas também tem outro lado desta moeda, né? Se eu quero alcançar muitos lugares da internet, preciso de muitos acordos de peering. Isso vai ser explicado mais detalhadamente um pouco depois, mas quando nos interconectamos com o outro, não é que estamos dando visibilidade de todo o tráfego. Estamos dando visibilidade dos tráfegos próprios. Então, se precisamos
ter conexão a muitas coisas, precisamos fazer muitas conexões. Por outro lado, agora vamos entrar nos custos, a questão dos custos fixos. Alguém tem que pagar pela infraestrutura. Eu faço um acordo de peering, fica tudo muito bonito, mas alguém tem que colocar a infraestrutura que torna isso viável. A estrutura que viabiliza está fixa, então se eu uso pouco, não tem sentido. Economicamente não é conveniente. Já veremos nos gráficos que seguem, mas pelo menos eu queria antecipar com os polegares. Antes de entrar nos gráficos, isso não é exaustivo, é simplesmente para ampliar nosso vocabulário. O peering pode ser classificado por vários aspectos. Um pode ser sobre no que diz respeito ao pagamento. Embora eu falaria aqui hoje, os peerings que a gente vê são os peerings free, onde não tem pagamentos. Eu, pelo menos, não tenho registros na minha experiência, na Cabase e no meu próprio, na minha empresa de pagar. Mas existia, e tem um asterisco porque há diferentes fórmulas. É uma relação de duas partes. Resolveram fazer uma troca de tráfego por um mecanismo diferente, outra que é assimétrico. Então, que um está vendendo ao outro, mas não tem uma venda, ninguém vende para o outro, mas é como é que a gente assume os custos. Então, existiam esquemas pagos. Eu hoje não sei se eles continuam a existir. Na minha experiência hoje, não há. Quanto a onde se faz o peering, poderíamos ter mais variantes, mas pode ser público ou privado. Normalmente, quando a gente fala de peering público, é porque é feita na matriz de um IXP, quando é privado, é porque é feito fora da matriz. Pode ser dentro ou fora do IXP também. E depois o modo de interconexão, que isso talvez seja mais aplicado ao IXP. Os peerings podem ser bilaterais dentro dessa matriz, escolher-se entre dois para ter a interconexão, ou pode aderir ao acordo de peering multilateral, onde todos aqueles que aderimos podemos fazer troca de tráfego livremente. Certamente tem alguma categoria adicional que escapa aqui, mas é só simplificando para abranger a todas as dimensões. Então vamos agora com esses gráficos bem básicos, talvez de ensino médio, mas poderia ser. O esquema de trânsito, normalmente, como eu falava, é um esquema variável. Então, se a gente olhar o custo total, de fato, depende do consumo, no percentil 95, ou o que tenham acordado com o provedor. O esquema de peering, ao contrário, é um esquema que, se for free, isto é, onde não há pagamentos, o custo aqui está ligado ao pagamento da infraestrutura. E quando eu falo pagar a infraestrutura, é assim, se eu vou e faço um acordo de peering com a Google em um dos data centers em Buenos Aires, certamente ePlan vai colocar a fibra ótica, vai chegar até o data center, os equipamentos BW que chegam até o data center, comprando rack, pagando por mês os custos do data center. E resta a cruzada desse hack para o hack onde seja Google, e Google como exemplo, podia ser qualquer outro. Ou talvez a gente pede ao Google que ponha essa parte, mas de fato cada um de nós está pagando de alguma forma pela conexão. A conexão não é gratuita. Algum poderá falar, não é um pagamento mensal, porque você coloca a fibra, investiu nos equipamentos. A amortização dos equipamentos é refletida num custo mensal. Mas eu imagino que a maioria entende os conceitos financeiros da amortização, que é a forma de que um equipamento no qual a gente investiu faz de conta que pagou em muitas parcelas em tantos anos que seja a vida útil do equipamento. Então, por que esses dois gráficos? Porque, desculpem, eu pulei, explico isto e
volto para a consequência dos dois gráficos. Os dois gráficos de cima refletem a mesma coisa que o anterior, só estão um pouco mais baixinhos. E o que mostra-se aqui é se eu tenho um custo variável em função da largura de banda, de fato o custo individual. Vejam que primeiro eu tenho um erro que tem MPPS e segundo que eu continuo falando em megas, porque sou velho, podia ter colocado gigas. Mas, de fato, o custo do mega acaba sendo plano, em oposição com o que acontece no caso do peering. Quanto mais eu uso, o custo por megabit vai caindo. E se eu faço um acordo de peering e simplesmente vou usar essa infraestrutura que eu coloquei em 10 ou 20%, talvez não convenha o acordo de peering. Então, eu preciso um bom uso da infraestrutura que eu coloco para funcionar nesse acordo. Isso só caso alguém esteja pensando, isso é uma sobressimplificação. O que poderia acontecer aqui que o custo do trânsito em função do aumento da largura de banda possa cair? Poderia ser, mas poderíamos fazer uma coisa linear e que a curva fica mais plana. Também poderiam falar quando eu chego a uma determinada percentagem da capacidade de peering, tenho que fazer um upgrade, então teria um salto no custo. Isso aqui é uma simplificação para então chegar no gráfico, onde pelo menos colocado da perspectiva da teoria, nem sempre o peering ganha do trânsito, por mais fanático que eu seja do cenário. Tem larguras de banda e usos que nos conduziriam aqui, pelo menos avaliado somente do ponto de vista dos custos, que o trânsito poderia ser mais conveniente, feito com um ponto de vista mais ou menos só teórico. A curva verde reflete o melhor esquema de custos dependendo da largura de banda que eu vou usar em função dos custos apresentados no gráfico. Agora, qual é o truque disso? O truque disso é conseguir isto, que o custo do peering seja bem mais barato e que esse ponto do cruzamento, que eu só pelo viés que eu tenho diretamente faço que não exista, mas que pudesse ficar mais próximo daqui, habilitado pelo ponto de troca de tráfego. Por que caiu essa curva de onde estava no gráfico anterior, que estava bem mais alta para ir aí embaixo? Porque se eu agora tenho um XP, onde eu vou e faço uma conexão com uma única infraestrutura, e me encontro reunido no XP com vários que eu posso fazer um acordo de peering, seja por aderir o multilateral, ou por fazer vários acordos bilaterais, ou ambas as coisas, o custo dessa infraestrutura agora eu divido pela quantidade de peerings que eu estou fazendo. Então, em definitiva, o que estou fazendo tenho aqui o custo individual de cada um desses peerings. Então, o IXP tem sido, de alguma forma, quem habilitou que o peering começasse a crescer massivamente, como a gente apresentou nos gráficos anteriores. Então, inevitavelmente, temos que falar dos IXPs. É uma infraestrutura compartilhada que reúne todos os atores do ecossistema da internet para que a gente possa se reunir com interconexões eficientes. Eu falo eficiente, assim, eu chego uma única vez num local onde estão todos reunidos, então eu vou fazer as compras no supermercado, por colocar um paralelo. Então não vou a cada uma das lojas, como era quando era pequeno, você chegava em diferentes lojas para comprar diferentes coisas. Agora a gente vai no supermercado, enche o carrinho e paga o estacionamento, antes a gente ir a pé. E a realidade é que estando todos juntos no mesmo local, podemos fazer múltiplos acordos multilaterais e bilaterais e usufruir bem essa interconexão única que estamos fazendo. E o que é melhor é que, como agora somos muitos que vamos lá, de alguma forma, como a gente podia perceber no gráfico que eu procurei fazer com a nova topologia, com vários slides atrás,
de alguma forma torna viável a interconexão com CDNs. Então isso faz parte do processo virtuoso que temos visto nos últimos 10, 15 anos. Insisto, em 2010 ouvimos falar da Google e quem foi testemunha dos primeiros LAC Peering Forum, que não eram no formato atual, devem ter percebido que só começávamos a falar de CDNs e o conceito que usamos foi o de, acrescentando tráfego nos IXPs, vamos tornar atrativo para que as CDNs venham para os IXPs. Quando vinha uma CDN, se uniam mais membros ao IXP. Quando vinham mais membros no IXP, ficávamos mais interessantes para outras CDNs. E aí começou esse círculo virtuoso. Então, o gráfico que tinha poucas linhas vermelhas de acordo de Peering para ter muitos, isso tem sido difícil, é o ovo ou a galinha, mas eu sinto que a existência dos pontos de troca de tráfego, mas nesses pontos de troca de tráfego atraem a primeira CDN e com isso se dispara tudo. Inevitavelmente, como além do Peering, eu sou meio fanático dos IXP. Eu vou passar também, fazer um anúncio com o que é o lado escuro da Lua, o que não vemos sobre os IXPs. O escuro não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa. Vamos ver. A realidade é que incorporam outros membros do ecossistema. Eu falo de ISPs, mas a internet não são somente os ISPs. Ontem um colega da Costa Rica, acho que foi no microfone no fórum público, falou que quem são os ISPs, se levássemos em conta outros atores, e de fato isso acontece nos IXPs. Não vou explicar o que é uma comunidade, porque isto aqui é uma comunidade. Se vocês vêm aqui, deveriam saber o que é que estamos construindo. Mas os IXPs fomentam a comunidade local. A mesma coisa que a gente visualiza aqui, a gente visualiza nos IXPs. Certamente, depois a gente se ajuda para desenvolver as habilidades que precisamos e também para operar um negócio que muda, que tem sempre novos desafios, e somos catalisadores do desenvolvimento da internet local. Aí foi o meu anúncio. Então, agora já para começar a encerrar, e talvez de uma forma desorganizada, mas eu não queria deixar de trazer alguns destes assuntos aqui, colocá-los sobre a mesa. Vamos ver. Eu informei, quem avisou não trai, quem avisa não trai. Mas assim, eu falei do meu fanatismo sobre o Peering e nem sempre é possível. E eis alguns dos motivos. Hoje talvez não se veja, mas talvez não sei se alguns ouviram falar de free riding. Se eu resolver fazer uma interconexão com um operador, sendo eu um operador local, eu quero me interconectar, fazer um acordo de peering com um operador que tem um pouco mais de cobertura regional. A realidade é que essa relação, às vezes, não se mantém. Por quê? Porque o que percebe a contraparte que desenvolveu uma rede em todo o país é que eu estou me subindo à sua rede, fazendo uma interconexão livre para chegar numa outra ponta do país, e ele que pagou e tem que fazer a amortização. Isso hoje perdeu bastante relevância, porque a topologia da internet, em vez de ser operadores interconectados, o que somos operadores conectados com provedores de conteúdos. Dessa forma foi que ficou mais plana a topologia da internet. Então, o fenômeno do free riding talvez não seja significativo hoje, mas acho que não devemos perdê-lo de vista. Vou dar um exemplo concreto. Lá pelo ano 2000, nós tínhamos no XP do Cabase os que se consideravam de Tier 1 ou Tier 2, que tinham cobertura global no país. E o que acabou acontecendo em 2004 é que eles foram embora. Eles resolveram que eles iriam se comportar como um Tier 1, não fazendo peering conosco. Estou falando do passado, voltei ao passado, estou em 2004. E o argumento é o argumento do free riding. Hoje parece menos possível que isso ocorra, principalmente porque
Mais uma vez, a relação já não é entre operadores, é um operador com provedor de conteúdos, principalmente. Por outro lado, não vou falar aqui do fair share, mas certamente vocês ouviram aqui ou em outros LACNICs anteriores a painéis um problema que está sendo discutido na indústria, porque de fato a indústria das telecomunicações está com margens decrescentes, muito saturadas, com altos investimentos. Então, a indústria das telecomunicações se torna criativa e começa a inventar coisas que, do meu ponto de vista, vão contra a construção de uma internet maior e mais saudável. Mas também, algumas vezes, esse tipo de questões não vão com a teoria de que eu esteja argumentando em favor do peering. Tem fatores que vão contra o peering. Alguns pensam que a maior forma de incentivar uma boa interconexão é por meio da regulamentação. Convido vocês para procurarem os resultados depois de 10 anos do que aconteceu na Coreia do Sul, onde isso tudo foi regulamentado e o que acabou conseguindo foi que a Coreia do Sul, comparada com os demais países da região, é o país que, para lidar com conteúdo local, precisa ir fora do país. Para ir para o operador do lado, tem que chegar no exterior e voltar. Produto de que foi regulamentado, para começar, que foi regulamentado. Uma coisa que todos deveríamos concordar, que a regulamentação não é o caminho, e com certeza também não foi bem regulamentado, porque para regulamentar tem que ser bem feito, e se não vão fazê-lo bem, melhor nem não fazê-lo. Alguns assuntos que eu acho que também é importante referir. Isso aqui é um pensamento meu. Eu acho que o que nós conhecemos como content providers mudaram o foco. Isto é, as grandes empresas que são os provedores de conteúdos. A realidade é que o glamour está colocado nas pesquisas de inteligência artificial. E como vão vencer essa guerra? Eu acho que nosso mundo perdeu recursos nessas organizações. Então, muitos de vocês estão enfrentando a situação de que caixas que eram virtuosos no passado, como eu contei, não se renovam no ISP, ou os IXPs pequenos têm dificuldade para conseguir os caixas. Então, a realidade é que eu acho que a capacidade de agregação dos IXP, que foi o motor para que tudo isto começasse, hoje volta a se tornar relevante, pelo menos nos IXPs estabelecidos. Se a gente reunir muitos membros, isso vai tornar viável que as CDNs venham, renovem os caixas e assim por diante. E por último, a concorrência do IP Transit. Faz um tempo que qualquer um de nós pode ter estado pagando. Eu lembro ter aprovado notas fiscais de $150 o mega, e hoje parece uma piada que pagamos centavos de dólar pelo megabit. O Transit algumas vezes concorre com o peering, quer jogar do lado do ponto de cruzamento que tinha nas curvas originais, não seja assim tão afastado, que alguma vez ganhei o Transit. Não é errado que ocorra, eu gosto que o preço do Transit caia, mas eu devo alertar que algumas vezes temos que dar uma olhada da estratégia de curto em oposição a longo prazo. No curto prazo pago menos e deixo de fazer peering, mas eu não esqueceria que numa época tinha uma relação assimétrica, e nessa relação assimétrica o ISP perdia. Então, para fechar, vamos ver as conclusões. Eu acho que o peering é uma parte fundamental dos novos esquemas de interconexão. Quando eu falo novo, eu não digo de hoje. É o que aconteceu na história nos últimos 25 anos. Temos que ser guardiães disto. Otimize as variáveis de custo e de qualidade simultaneamente. Temos que continuar trabalhando para que isso aconteça. E acho que os IXPs e as CDNs são o motor de um círculo virtuoso que fez com que esse esquema chegou até onde chegou agora. Temos que manter esses 3 pontos e ser os guardiães desses 3 pontos. Com isso eu fecho. Muito obrigado.
Gracias. Obrigado, Hernan, pela apresentação. Com tudo que você mencionou, vou fazer a minha mais rápida, porque você já deu muita informação. Bom, vamos ver as apresentações. Vamos ver aqui onde diz Guilherme Cecilio, definição, peering, XP. Achei. Muito bem. Vou falar um pouco sobre o que o Hernan comentou, mas eu gostaria de voltar a reforçar, porque foi a mudança que houve sobre quando ele mencionou como era a internet há alguns anos atrás. Normalmente temos essas redes que chamamos de eyeball networks, ou seja, onde os usuários estão conectados e o conteúdo muitas vezes está em outro lugar. Então, como funciona isso? Como encaminhamos o tráfego? Normalmente os usuários finais estão conectados a um provedor de acesso. Esse provedor dá acesso e contrata um provedor de trânsito para chegar a outros lugares da internet. Temos a nuvem de sistemas autônomos interconectados e através de outro provedor de trânsito, o provedor de conteúdo chegava ao resto da internet. Então, assim, os usuários iam procurando conteúdo em algum lugar que poderia estar centralizado em algum lugar, ter réplicas, mas era mais ou menos por aí, seguir esses caminhos atravessando diferentes provedores da internet. Então, se o provedor de conteúdo crescia, era necessário ampliar os links, o tráfego com o seu provedor de trânsito e com o resto da rede também crescia. Era importante ampliar os enlaces, possivelmente os ISPs também. Então, todos tinham que ampliar este caminho. À medida que o conteúdo vai crescendo neste e em outros, o ISP tem que ampliar a sua capacidade junto com o provedor de trânsito. O provedor de trânsito também, eventualmente, você já passará por isso. Se é um provedor local, você já tem capacidade suficiente. A ideia em geral é essa. Vão aumentando, então, os links. Qual foi a alternativa que os provedores de conteúdo começaram a ver? Ou seja, não está pagando provedores de trânsito, mas diretamente chegar a situar-se ou nos ISPs ou nos pontos de troca de tráfego. Inclusive, nós vimos nos últimos anos como os provedores de conteúdo implementavam fibras intercontinentais, fibras pelo oceano e entre continentes. Então, é uma mudança importante que houve, que o conteúdo já não se procura num data center situado num determinado lugar. O conteúdo está cada vez mais perto do usuário final. Localmente, está nas bordas da rede. Essa seria a mudança importante produzida. O Hernan já falou sobre o peering, o problema da complexidade. Quando temos muitos links de peering, surge isso. Se temos que estar esticando links de peering, bom, não termina nunca. Então, por isso surgem as interconexões públicas, nas quais os operadores podem se conectar, seja num data center ou através de um ponto de troca de tráfego. Vou passar por aí, vou pular, porque o Hernan já comentou, por exemplo, custos do trânsito,
o custo de uma conexão do trânsito IP com relação ao transporte. Nós pagamos por megabit, um custo mais ou menos fixo. E no caso do transporte, temos uma capacidade fixa. Quanto mais usarmos, menos vamos pagar por largura de banda, por megabit. Então, quanto mais eficiente, se usarmos 1 giga, por exemplo, o custo vai ser muito alto. Vamos estar pagando 100 para usar um só. Isso estamos falando de transporte, mas se usarmos 50, vai ser muito mais eficiente. Em troca no trânsito IP, à medida que ampliarmos a nossa capacidade, vamos estar pagando mais. Os IXPs, algo que também foi mencionado pelo Hernan, basicamente é um lugar onde os operadores de rede se interconectam, uma infraestrutura compartilhada para trocar tráfego. Aí temos normalmente os ISPs, mas também os provedores de conteúdo e outros sites de conteúdo que podem ser universidades, sítios da mídia, etc. São conjuntos de ASNs interconectados entre si. Um IXP não é uma rede de acesso, não dá acesso aos usuários finais. Isso quem faz são os operadores finais que estão aí conectados. Também não são provedores de trânsito IP. Isso também é feito pelos operadores, não é missão dos IXPs. Pode existir em algum caso, mas são coisas separadas. Quanto às vantagens, há muitas vantagens do ponto de vista técnico. O tráfego fica passa a ser local, há menos latência, e é um pouco o que se procurava no início, quando via-se que o conteúdo foi se deslocando para o extremo da rede, para a borda, onde estão os usuários. Uma das coisas que se procura é justamente isso, diminuir a latência. Aplicações como jogos, por exemplo, gaming, precisam de menos latência. Então, aí é onde se vê muita diferença. Se o provedor está na borda e se jogando contra um provedor que está em outro continente, por exemplo. Aplicações financeiras é a mesma coisa. Pensem quando vocês fazem uma operação online de trading, quanto mais rápido for, quanto mais rápido se der, melhor. Claro que os custos mudam quando precisamos fazer uma interconexão local e não com links internacionais. Já falamos sobre CDN, o tráfego fica normalmente dentro do país, não sai, ou pelo menos fica dentro de uma região. E também aqui a longitude dos SPAF pode chegar a ser de 1 ou 2 saltos, então vamos ter menos interferência. Na seção da segunda, quando falamos de hijacking, para que haja um hijacking, tem que haver vários sistemas autônomos que intervenham. Se são 2 interconectados, normalmente não serão de hijacking. Então, também, desse ponto de vista, é mais eficiente, ou melhor. Este último também, no sentido de comunidade. O que acontece porque em torno dos IXP se cria um grupo de operadores que compartilham problemas e soluções. À medida que os IXPs têm mais anos de funcionamento, isso se vê muito e se consolidam mais os grupos técnicos que troquem experiências. No caso da Cabas, isso vem funcionando assim há muito tempo. E tratam problemas que têm a ver com coisas técnicas e não técnicas, por exemplo, regulamentações que podem afetar os operadores, etc. Basicamente, o XP, isso aqui se é apresentado de uma forma muito simplificada, que tem que haver redundância, por exemplo, mas basicamente temos um switch, ou uma arquitetura de troca de camada 2,
onde se conectam os roteadores dos operadores. E quando queremos ter conexões nas quais não tenhamos que fazer uma conexão de cada operador com o resto, mas sim ter uma espécie de refletor de rotas, podemos ter um route server. Route server é um servidor que normalmente se conecta à mesma arquitetura de Swift. Isso permite que alguns dos sistemas autônomos, ou todos, façam BGP com o servidor de rotas, ou route server, em vez de fazer uma conexão com cada um dos outros sistemas autônomos. Assim, é possível fazer uma conexão BGP entre os sistemas autônomos e o route server publica essas rotas para o resto dos operadores. O que é importante dos route servers é que dá muitas vantagens do ponto de vista da segurança. É filtrado, então quando os membros do IXP publicam as suas rotas para o route server, eles podem aplicar estratégias de filtragem de prefixos que não devem ser aceitos como bogons, ou sistemas autônomos que também não devam ser aceitos, ou que não devam ser publicados no XP. Podem fazer filtros por RPKI, IRR, no route server, e assim melhoramos as rotas que recebemos. Hoje na região estamos usando o XP Manager, alguns route servers por software, boa quantidade dos XPs da região. O route server também permite implementar uma política bilateral. Tudo o que ele recebe, o route server envia à rede. Isso foi mencionado pelo Hernani. Finalmente deixo algumas referências para que vocês possam ver onde se tratam essas questões. Aqui temos tutoriais, o campus, algumas ferramentas e referências sobre o que é um route server também. Não sei se vocês têm alguma pergunta, senão estamos no horário do intervalo. Muito obrigado. Depois do intervalo, continuamos com questões mais técnicas. Eu não apresentei, não sei se é o seu Guilherme Cecilio do LACNIC, Nicolás Antonello, Erika Vega e Ariel Wecher do LACNOG. Vamos passar para o intervalo e depois continuamos com esses assuntos.